Começa daqui a pouco a primeira sessão com depoimentos da CPI da Covid no Senado. Agora de manhã, quem vai ser ouvido é o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente vê aqui no calendário da Covid, depois será ainda hoje a vez do sucessor dele, Nelson Teich. Para amanhã está marcado o depoimento do terceiro ministro do governo Bolsonaro, Eduardo Pazuello. E na quinta-feira serão ouvidos o atual ministro, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A CPI quer saber se os ministros da Saúde do governo Bolsonaro seguiram decisões técnicas ou sofreram interferência do presidente da República. Bem, Juliana, grande expectativa agora pelo primeiro depoimento, então, daqui a pouco, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Pois é, está tudo pronto, Ana. E os governistas separaram perguntas para tentar embaraçar Luiz Henrique Mandetta sobre as orientações que o ex-ministro deu, por exemplo, no início da pandemia, em relação a não ir para o hospital nos primeiros sintomas. Deixaram até guardado no celular um vídeo em que Mandetta aparece ao lado de uma funcionária do Ministério sem máscara. Que perguntas vão lançar? Tudo isso vai depender da temperatura durante o depoimento. Mas antes disso, a CPI tem que tomar outras providências e quem vai dar informações para a gente sobre essas providências é a repórter Flávia Alvarenga. Bom dia, Flávia. Oi, Juliana. Bom dia a todos. A reunião de hoje vai começar com a apreciação, a votação de dois requerimentos. O requerimento para a convocação do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, e também com o requerimento de convocação do atual ministro da Justiça, Anderson Torres. A princípio, a votação desses requerimentos tinha ficado acordada para só na semana que vem, mas alguns senadores da CPI estão querendo votar ainda hoje, portanto vai depender da decisão do presidente da CPI. E sobre os depoimentos de hoje, vai ser aberta uma lista de inscrição. Mas o primeiro senador a perguntar é sempre o relator, senador Renan Calheiros, do MDB. Cada senador membro da CPI titular tem 5 minutos para perguntar, daí são 5 minutos de resposta, outros 5 de réplica e mais 5 novamente para a resposta. Portanto, para cada pergunta, 20 minutos. Senador que não é membro titular da CPI terá 3 minutos de pergunta. E como hoje à tarde tem sessão no plenário, uma sessão do Congresso que começa às 4 horas da tarde, a intenção é ouvir os dois ex-ministros até esse horário. Mas se não for possível, aí sim o segundo depoimento pode acabar ficando para amanhã. Vai depender do andamento desses dois depoimentos. Juliana. Obrigada, Flávia, pelas informações. E os integrantes da CPI da Covid vão explorar divergências entre os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, durante os depoimentos de hoje na comissão. O relator senador Renan Calheiros, do MDB, organizou as perguntas seguindo a ordem cronológica dos fatos que marcaram a gestão de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. Entre os questionamentos está o uso de tratamento precoce contra a Covid-19, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós não vamos investigar a pessoa, nem a instituição. Nós vamos investigar exatamente esses fatos. Deixar claro, absolutamente claro, se houve a transformação da cloroquina, ou melhor, do tratamento precoce em política pública, né, deveu-se a quem? De quem foi efetivamente essa decisão? Renan também vai explorar as constantes divergências entre Mandetta e Bolsonaro em relação ao distanciamento social. No ano passado, um dia depois de o presidente ter feito um passeio pelo comércio de Brasília, mesmo em meio ao surto do novo coronavírus, Mandetta pediu que fossem mantidas as recomendações dadas pelos estados e defendeu o máximo grau de isolamento social. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema, estão chegando equipamentos. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, preparou uma lista extensa com mais de 30 perguntas para Mandetta. Elas tratam de ações para detectar e frear a presença do vírus em território nacional, testagem em massa, projeções sobre contágio e morte, estruturação para tratamento de terapia intensiva e aquisição de vacinas.
Um dos integrantes da tropa de choque governista é o senador Marcos Rogério, do Democratas, colega de partido de Luiz Henrique Mandetta. Por causa da proximidade, Marcos Rogério vai evitar ataques diretos ao ex-ministro, mas defende que as respostas de Mandetta fiquem restritas ao período em que ele trabalhou no governo. Devem responder com relação a como exerceram o ministério, como que estiveram à frente nesse período, né? E não usar da CPI para fazer discursos, né? Dar opinião sobre o que teria feito se lá estivesse. Os senadores também pretendem ouvir na sessão o ex-ministro Nelson Teich, que sucedeu Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. Mas, dependendo do tempo que a CPI leve para esgotar as perguntas a Mandetta, o depoimento de Teich pode ser transferido para o dia seguinte. Nelson Teich ficou apenas 29 dias no cargo. No caso de Teich, o desentendimento foi provocado principalmente por causa da pressão de Bolsonaro em relação a um protocolo para o uso de remédios sem comprovação científica de sucesso no combate à Covid. Em 12 de maio do ano passado, Teich escreveu numa rede social que era preciso ter cautela. Um alerta importante: a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, então qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica. O paciente deve entender os riscos e assinar o termo de consentimento antes de iniciar o uso da cloroquina. No dia seguinte, Bolsonaro disse que os ministros têm que estar alinhados com ele e defendeu enfaticamente o uso do medicamento. Enquanto não tivermos algo comprovado no mundo, temos esse no Brasil aqui, que pode dar certo, pode não dar certo. Mas como a pessoa não pode esperar 4, 5 dias para decidir que a morte pode vir, é melhor usar. 2 dias depois, Nelson Teich pediu demissão. No depoimento, Mandetta deve marcar posição dizendo que a falta de investimentos do governo federal foi determinante para o agravamento da pandemia agora em 2021 e que foi defensor de primeira hora da vacinação, contrariando posição do Palácio do Planalto. Ana.